Se você é um digitador, está com problemas de tendinite, ou uma enfermeira que desenvolveu o túnel do carpo, ou ainda um trabalhador que levanta peso e está com sérios problemas na coluna, esse vídeo é para você. Eu vou te dizer como você pode conseguir uma indenização, um valor que vai ser acrescido ao seu benefício. Vem comigo até o final. Auxílio acidente. O auxílio acidente é um benefício que é pago ao trabalhador como uma indenização pelo acidente que ele sofreu no trabalho. Agora, o acidente é um acidente de qualquer natureza. Em razão disso, a gente pode observar 3 modalidades de auxílio acidente. A primeira modalidade é o auxílio acidente trabalho, que é justamente aquele auxílio acidente que é pago ao trabalhador que sofreu um acidente no próprio trabalho. Vamos imaginar que o trabalhador trabalha na montadora de carros, ele colocava chapa, para ser imprensada por uma máquina e ele machuca o dedo. Esse acidente foi ocorrido no seu trabalho, então ele vai receber o auxílio acidente de trabalho. Segunda modalidade é o auxílio acidente de doença ocupacional. É aquele trabalhador que desenvolve uma doença em razão da função que ele exerce no seu trabalho. Uma das lesões mais conhecidas pelas pessoas é a LER, que é a lesão por esforço repetitivo, que geralmente acomete muitos contadores, bancários, pessoas que trabalham muito com digitação. Terceira modalidade é o auxílio acidente de qualquer natureza. O trabalhador pode estar, por exemplo, de férias, e aí vai bater aquele baba, de repente ele é empurrado, cai, quebra o braço, precisa passar por um procedimento cirúrgico. Esse trabalhador, mesmo de férias, mesmo fora do trabalho, ele vai ter direito sim ao auxílio acidente. Quais seriam os requisitos para que o trabalhador ele requeira, ele solicite o auxílio acidente? 3 requisitos. O primeiro requisito é que, ocorreu um acidente. O segundo requisito é que esse acidente gerou uma sequela. Essa sequela é uma sequela permanente, mas parcial. Ela não vai invalidar totalmente o trabalhador. Ele vai conseguir sim retornar ao seu trabalho. A sequela é o evento determinante para que o trabalhador tenha direito a esse benefício. Por quê? Essa sequela, ela impede que o trabalhador desenvolva suas atividades normalmente, ou seja, ele perde força, compromete a sua habilidade. Então, em razão disso, passando por uma perícia médica no INSS, sendo realmente confirmada essa sequela, ele vai sim ter direito ao auxílio-doença. E o terceiro requisito é que tem que ter um elo de ligação, um nexo entre o acidente, a sequela e a função exercida pelo trabalhador. Quando o trabalhador deve fazer a solicitação, requerer o auxílio-acidente assim que cessar o auxílio-doença. Como assim? O trabalhador que sofreu um acidente de qualquer natureza, seja no ambiente de trabalho, seja por uma doença ocupacional, ele vai ser afastado primeiramente pelo auxílio-doença, porque ele vai passar por um período de tratamento. Aquele trabalhador que eu dei como exemplo, que trabalha na montadora de carros e que machucou a mão, ele foi sim atendido, passou por um procedimento cirúrgico, tomou medicação, então ele ficou afastado pelo auxílio-doença. Assim que cessar o auxílio-doença, imediatamente o trabalhador solicita o auxílio-acidente e a partir daí ele começa a receber esse auxílio-acidente que vai ser incorporado ao seu salário, acrescido ao seu salário. Quem pode receber o auxílio-acidente? O trabalhador avulso, o segurado especial, o empregado doméstico. Infelizmente, facultativo e o segurado individual, ele está excluído pela lei, eles não têm direito de receber o auxílio-acidente. Quando começa a ser pago o auxílio-acidente? A partir do momento que cessa o auxílio-doença, o trabalhador já começa a receber o auxílio-acidente, que pode ser pago, inclusive, com retroativo à data do requerimento da solicitação. Esse auxílio-acidente o trabalhador vai receber por toda a vida, até, por exemplo, as vésperas da aposentadoria, ou só deixa de receber em caso de óbito, ou se aquela sequela, surgiu, por exemplo, um novo tratamento e aquele machucado, aquela sequela conseguiu ser resolvida, então vai ser cessado o auxílio-acidente. Qual o valor a ser pago? Bom, o valor do auxílio-acidente basicamente é 50% do salário contribuição. Agora, é importante que o trabalhador procure um advogado especializado na área para que veja cada caso, porque pode haver sim algumas variações. Bom, existe uma dúvida em relação à possibilidade de conversão do auxílio-acidente em aposentadoria. Existe essa possibilidade? Eu emito, existe sim. É possível converter sim o auxílio-acidente em aposentadoria, inclusive isso pode ser até uma sugestão, uma indicação do perito, ou recebendo auxílio-doença, constatada a sequela, havendo
um agravamento, né, no quadro, na situação, o trabalhador pode solicitar uma nova perícia com indicação de aposentadoria e ser bem sucedido, ou, se necessário, caso venha a ser negado, ajuizar uma ação e tentar resolver judicialmente. É importante lembrar que, se a sequela que ficou no trabalhador é parcial e permanente, o trabalhador tem direito ao auxílio acidente. Mas se a sequela é total e permanente, aí já é uma aposentadoria por invalidez. Então, o auxílio acidente pode ser acumulado com outro benefício? Sim. Ele pode ser acumulado com outro auxílio doença, desde que não seja o mesmo problema de saúde. Ele pode ser acumulado com auxílio maternidade, com pensão por morte. Não pode com aposentadoria. E ele entra no salário-benefício como uma espécie de remuneração. Bom, sobre a reabilitação também tem muitas dúvidas, mas geralmente a reabilitação é feita pela própria empresa. Não sendo feita pela empresa, o trabalhador pode solicitar junto ao INSS administrativamente. Inclusive, o INSS tem um curso, né? Oferece um curso para os trabalhadores que sofrem algum dano, ficam com sequelas, aí eles fazem curso na área administrativa para serem reabilitados, inclusive, na área administrativa. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, deixa o seu like e siga-nos no Instagram, @Programa Direito ao Ponto.